Olá, turma linda de bonita! Tudo bom com vocês? O passo a passo de hoje vai ser essa capinha para livro em patchwork. Essas foram as sobrinhas de retalhos. Eu tô fazendo esse caminho de mesa e sobraram esses tecidinhos. Para ajudar e trazer mais uma ideia para quem tá cheio de retalhinho, mas não sabe o que fazer, tá aí uma dica para você. Então vamos para o nosso passo a passo. Estou escolhendo aqui os meus retalhinhos que eu quero compor a capinha do meu livro ou caderno, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou pegar os tecidos variadinhos, vou separar e eu vou refilar esses tecidinhos e vou deixar aqui com a largura de 3 centímetros. Pode fazer com a medida que você quiser. Tá? É só uma sugestão que eu tô dando, não é uma regra, é só uma opção. Então, eu vou agora pegar, eu não vou me preocupar com o comprimento das tirinhas, eu vou me preocupar só em diminuir ela, tá? Na largura, para que todas elas fiquem com 3 centímetros. Faixinhas assim. Então, gente, depois de cortar, esse que tá mais fininho eu vou separar numa outra pilhazinha e esse vem pra cá. E eu já fui distribuindo aqui mais ou menos na sequência que eu vou costurar. Quadradinhos de 6 centímetros, tá? 6 por 6. Cortei no papel, esses não vão ficar, elas só vão servir para me ajudar como guia, para delimitar, para ficar bem bonitinhos meus quadradinhos de emenda de faixa. Modei aqui as minhas faixinhas próximo da minha máquina de costura, tá? Para facilitar na hora que eu for costurar aqui. Então, gente, eu peguei o meu quadradinho guia de papel, tá? De 6 centímetros. E eu vou começar colocando a minha primeira faixinha aqui. Coloquei a minha primeira faixinha, eu vou vir com a outra. O tecido tiver sentido, coloca direito com direito. E a minha margem de costura aqui vai ser de meio pezinho de máquina. Como eu vou rasgar esse papel depois, eu deixei a largura do meu ponto em 2,5. Então, eu vou fazer a costura. Vou abrir essa costura. Nesse momento aqui, eu apenas me preocupo em abrir a costura. Para quê? Eu vou vir com outro retalhinho e vou colocar aqui direito com direito e vou passar a costura. Então, eu sempre vou ter o cuidado para começar e terminar com faixinhas diferentes, para que fique um contraste bem legal na hora em que eu for costurar essas faixinhas. Então, a parte do avesso ficou assim. E vou pegar outro pedacinho e vou costurar da mesma forma. Uma outra informação importante é que, se você quiser fazer sem o quadradinho de papel, claro que dá para fazer e também pode, não tem problema. Esses que eu tinha pedaços maiores, eu emendei sem o quadradinho e eu vou deixar para fazer outros barradinhos. Eu já vou aproveitar e já vou separar esses aqui. Então, agora eu vou organizar esses quadradinhos aqui. Como? Primeiro, nós vamos parar o ferro e passar eles todinhos. Tenho o cortador e a régua, é mais rápido com o cortador e régua, então eu vou acertar todo mundo aqui. Essas sobrinhas vão virar novos quadradinhos e aqui estão os que nós vamos usar para fazer o topo da nossa capinha para caderno. Então, agora, o que nós vamos precisar fazer? Nós vamos precisar tirar esse papel daqui, tá, gente? Tem que tirar, não pode deixar, não. Então, como você fez com o ponto bem apertadinho, ele sai fácil, tá? Ele sai bem facilzinho, você destaca com cuidado, com carinho. Então, nós vamos tirar todos os papeizinhos agora dos nossos quadradinhos para poder montar a nossa faixa, o nosso topo.
Então tá aqui, pilha de tecidinho agora sem papel. Agora é uma opção, eu posso tombar todas as costuras para um lado, tá? Deixar essa dobrinha de tecido aqui, ou se eu for quiltar, o ideal é abrir essa costurinha ao meio e passar todos eles com a costura abertinha assim ao meio. Quilte aqui depois, eu vou passar todo ele agora assim, abrindo a costurinha ao meio, mas quem quiser também pode tombar todas as costuras para um lado ou para o outro. Então, eu vou abrir aqui a costurinha e vou assentar com ferro, deixando ela abertinha. E o ideal é fazer isso em todas, porque ajuda a não dar volume na hora de... Mesmo que você vá fazer um quiltzinho reto, facilita bastante. Agora você vai pegar o seu livro ou o seu caderno, a sua agenda e vai tirar a medida para poder você fazer a sua capinha, tá? Então, o que nós vamos precisar medir aqui? A altura e a largura. Porém, a largura você verifica dessa forma aqui, ó. Eu vou abraçar ele aqui, vou colocar minha fita aqui no final. A fita vai dar a volta, porque ele tem uma lombada, ele tem uma altura aqui, uma largurinha aqui nessa lateral. Então, aqui deu 30 centímetros de largura, 21 centímetros. Então, como que eu vou fazer o cálculo para essa peça? Eu preciso deixar a margem de costura e eu gosto de deixar uma margenzinha de folga. Para quê? Caso eu entre um pouco mais com a costura, não correr o risco de ficar muito justo e aí perder a peça, porque ela não vai entrar no livro ou caderno ou agenda que a gente está fazendo. E como que eu faço isso? Para um livro ou caderno de 21 por 30, eu deixei as medidas de 33,5 de altura por 35 de largura. Então, para uma medida de 21 por 30, eu vou fazer o meu topo com 33,5 de altura por 35 de largura. Então, esse meu papel já é na medida certa que eu quero fazer. E aí, eu vou dobrar aqui ao meio só para facilitar, porque eu já sei que essa daqui é a parte que vai ficar na frente e essa aqui é a parte que vai ficar atrás. Essa do meio para as bordas. Então, eu vou dobrar ao meio de novo para poder deixar marcadinho a parte do centro, onde eu vou começar. Eu vou começar colocando o meu quadradinho assim, mais na diagonal aqui pelo meio. Vou passar a colinha em bastão, pode ser a colinha da sua preferência, isso aqui é só para facilitar, para eu ir para a máquina e costurar todo mundo aqui de uma vez. E eu vou começar a fazer as faixinhas. E eu quero nesse sentido e quero em pezinho. Eu vou para a máquina e já vou passar minha costura aqui com meio pezinho de máquina para depois tombar ele aqui. E aí vai facilitar muito para mim aqui na hora de costurar, para que esses quadradinhos não saiam do lugar. Então, eu vou fazer toda essa faixinha aqui primeiro. Quantos quadradinhos eu preciso para poder colocar nessa faixinha aqui? Vou emendar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou emendar 7 quadradinhos para agora vir só emendando as tirinhas, tá? Então, eu fiz outra tirinha, tá? E agora eu vou colocar aqui direito com direito. Quando eu abrir essa tira, ela precisa transpassar esse meu papel por onde depois eu vou refilar todo esse tecido. Direito com direito e vou passar a costura aqui com meio pezinho de máquina doméstica. Então, ele vai sair assim da máquina, eu vou trazer ele pra cá. Se você quiser mais segurança, sua colinha de bastão, dá uma passadinha aqui porque ajuda a fixar, estica ele, acomoda bem direitinho, passa no ferrinho com todo carinho, todo cuidado. Vou fazer as outras faixinhas e já vou emendar aqui. Peço direito com direito, passo a costurinha com meio pezinho de máquina, de ponta a ponta, abro, passo, assento tudinho, acomodo e
dou continuidade à próxima faixa. Então, meninas e meninos, o nosso papel todo preenchido ficou dessa forma, tá? O avesso, o papel fica assim. Agora eu vou cortar todas essas linhas, tá? Para que pelo lado do papel a gente possa refilar a nossa peça, que é o nosso topo, né? O nosso tecido principal, esse trabalho de patchwork. E vai cortando aqui, ó, seguindo bem certinho a margem do papel, tá? Tá refilado, já tá prontinho. O que eu vou fazer? Mesmo processo, ó. Dou uma dobradinha de um lado, dou uma dobradinha aqui do outro. E isso já me ajuda a tirar esse papel, a rasgar esse papel daqui, tá? Com cuidado, com carinho. Como o ponto tá bem apertadinho, ele sai fácil, tá? Vamos fazer um sanduíchezinho aqui com a manta acrílica, o acrylon, tá? Porque é a que eu tenho mais facilidade para encontrar na minha região e com um preço mais acessível. Então, como eu não vou precisar aqui de um trabalho muito elaborado, não vai ficar assim muito acentuado o quilt, né, nessa peça, então eu posso trabalhar com ele aqui, marcar e tirar o excesso. Os 2 dedos ao redor, tá? Depois eu corto o excesso que tiver. Então ele vai ficar assim. E o que eu vou fazer? Eu vou para a máquina e eu vou pegar esse quadradinho aqui. Vou passar uma costura reta na valinha, prendendo esse quadradinho. Então, o avesso tá assim. Eu vou refilar, eu vou cortar essa manta para deixar ele prontinho para a gente poder começar a montar a nossa peça. Topo cortadinho, preparado. O que nós vamos fazer? Encontrar o meio na parte que você determinar como sendo a superior, porque nós vamos prender aqui um pedacinho de fita de cetim, tá? Aquela fita de cetim um pouquinho mais larga. Então, eu cortei essa minha fitinha com 32 centímetros e eu vou colocar ela aqui onde eu marquei o pique. Eu vou colocar o direito dela e quando eu for passar a costura de segurança nas abinhas, eu já passo também a costura de segurança na fita de cetim. Precisar de 2 partes de tecido, 25 centímetros de altura por 16 de largura, que é pra gente fazer essa parte de dentro, né? Então, nós vamos dobrar ao meio, todas duas, depois de passadinho, vão ficar dessa forma. A parte que tem a abertura, nós vamos acomodar aqui de um lado e a outra parte que tem a abertura no tecido, ó, parte que tem abertura, nós vamos acomodar aqui desse lado. E o que nós vamos fazer agora? Nós vamos para a máquina e vamos passar uma costurinha de segurança na beiradinha, bem na beiradinha mesmo, prendendo essa abinha e já vamos prender também a nossa fitinha de cetim. Costura de segurança aplicada na agulha. E eu cortei ele também um pouco maior. Olha como. Por que eu cortei o forro um pouco maior? Eu vou para a máquina com ele dessa forma. O forro fica na parte de baixo e eu costuro pelo topo, tá? Porque se você tentar costurar com essa parte aqui para cima, ela vai ficar enrugando, fica tortinha e dá mais trabalho. Eu vou deixar uma abertura de aproximadamente 10 centímetros para que eu tenha um certo conforto na hora de desvirar essa peça. Toda alfinetadinha ficou assim. Agora nós vamos para a máquina passar a costura toda a volta, lembrando de dar retrocesso no início e no final e deixar essa abertura aqui para desvirar. Então a volta toda costurada, pelo lado do avesso fica melhor para ver. Cortar toda a sobrinha de forro. Você vai limpar a volta toda e quando chegar aqui, nesses cantinhos, a gente vai dar uma diminuidinha assim nos 4 cantos para poder não ficar muito embolado.
na hora de rebater essa costura. Meus dedos estão aqui dentro, pinçando. Esse aqui vai me ajudar a empurrar essa parte. Trago tudo para fora, desviro toda a minha peça, com as abas ainda aqui para o direito. E aí o pessoal pensa que deu errado. Não deu, não. É só acomodar direitinho aqui para o lado certo. Vou acertar todas as quininhas, vou preparar tudo e vou passar pontinhos aqui, ó. Se tiver um pauzinho de hashi, uma pontinha de pincel também, você acomoda. Não é força para não ficar pontudo, tá? É jeitinho para poder ele ficar bem bonitinho. Cuidado para fazer esse pontinho decorativo aqui ao redor. E esse mesmo pontinho decorativo é o que vai já fechar essa abertura aqui por onde nós desviramos. Então, a nossa capinha com as bordinhas bordadas. Esse aqui é o ponto 61 da minha máquina. Ficaram assim. E como que a gente coloca o nosso livro aqui dentro? Um lado, encaixa ele todo. Depois que você encaixou um lado, faz assim com a parte da capinha. Tô segurando com a minha mão e a outra eu tô encaixando lá. E o nosso livrinho vai ficar assim super lindo, de charmoso, nessa nossa capinha em patchwork. Meninas e meninos, trabalhos em patchwork são trabalhos com valor agregado. Demora bastante tempo para que a gente faça essa composição. Então aqui nós não estamos cobrando pelo tecidinho, pelo retalhinho. É tempo, e o tempo é o mais caro na produção. Valorize o seu tempo, valorize o seu trabalho, cobre um valor justo. Artesão, artesã, valorize-se. O trabalho artesanal não pode ter o mesmo preço de um trabalho que é feito em produção. O valor que eu vendo essa capinha hoje aqui no nosso ateliê, em 2020, é de R$60. E eu tô falando para vocês como uma base de ideia. Faça o seu custo, faça o cálculo da sua hora. Eu ensinei tudo isso bem detalhadinho, procuradinho aqui no canal, tá? E eu vou deixar os cards também aqui no final. Trabalho de patchwork é para quem ama artesanato. E quem ama artesanato valoriza. Então não fique triste, não se preocupe se a cliente achar que tá muito caro. Minha amiga, isso dá trabalho. Aqui são horas e horas de dedicação, de carinho. Cada peça é única, nenhuma vai sair igual. Você está trabalhando com exclusividade. Um beijo e até a próxima semana!